No silêncio tenso de um quarto de hospital, uma menina de 6 anos, fragilizada e abatida, está acamada e cercada de máquinas devido a uma doença misteriosa. De repente, o pai da criança entra no quarto com um sorriso forçado, agindo de forma estranha. O homem, que não demonstra nenhuma emoção pela filha, a encara de maneira fria e calculista. Então, ele tira algo de dentro de seu traje luxuoso. Quando o pai começa a se aproximar da filha com o objeto em mãos, um estrondo corta o silêncio. Um grande cavalo branco entra no quarto e, ao perceber o que o homem está fazendo, faz algo surpreendente, algo que muda tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O cheiro característico de hospital pairava no ar do quarto 307, misturando-se com o som ritmado dos aparelhos que monitoravam os sinais vitais de Sofia. A menina de 6 anos, com seus cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro branco, parecia ainda menor, cercada por todos aqueles equipamentos médicos. Seus olhos, antes tão vivaces e brilhantes, agora permaneciam fechados a maior parte do tempo, como se guardassem um segredo que ninguém conseguia desvendar. Dr. Henrique Martínez, o médico responsável pelo caso, observava os resultados dos últimos exames com uma expressão intrigada. Algo não se encaixava no quadro clínico da pequena paciente. Nas últimas 3 semanas, a saúde de Sofia havia se deteriorado de forma inexplicável, deixando toda a equipe médica perplexa. Roberto Mendes, o pai da menina, acabava de entrar no quarto. Seu terno impecável e sua postura altiva contrastavam com o ambiente hospitalar. Enquanto ajeitava a gravata de seda italiana, seus olhos percorreram rapidamente os monitores, como se procurassem confirmar algo. A nova esposa, Vanessa, aguardava do lado de fora, sua silhueta elegante projetando uma sombra inquieta através do vidro da porta. "Como ela está hoje?" perguntou Roberto, sua voz controlada não revelando qualquer emoção genuína. A enfermeira, Clara, que estava trocando o soro, respondeu sem desviar os olhos da paciente. Ela teve alguns momentos de lucidez pela manhã. Perguntou pelo Neve. Um músculo se contraiu no rosto de Roberto ao ouvir o nome do cavalo. Neve, o majestoso animal branco que Sofia tanto amava, era uma das poucas heranças que restavam de sua falecida mãe, Marina. O cavalo vivia na fazenda, da família desde que Sofia era bebê, e a conexão entre os dois era algo que Roberto nunca conseguiu compreender ou aceitar. "Cavalo não é lugar de criança doente", murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros presentes. Na fazenda, a quilômetros dali, Neve se agitava em seu estábulo. O animal, conhecido por sua docilidade, estava inquieto há dias. Os funcionários notavam seu comportamento estranho. Ele mal tocava na ração e passava horas olhando na direção da cidade, como se sentisse que algo não estava certo. De volta ao hospital, Sofia abriu levemente os olhos, suas pequenas mãos apertando o cobertor com força quando reconheceu a presença do pai. "Papai", sussurrou ela, sua voz tão frágil quanto uma brisa. Roberto se aproximou da cama, carregando uma maleta de couro. "Vim trazer um presente especial para você, princesa", disse ele, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Dentro da maleta estava uma seringa cuidadosamente preparada que ele planejava administrar durante sua visita, continuando o plano que havia traçado com tanto cuidado. O que ninguém no hospital sabia era que cada visita de Roberto trazia consigo um propósito oculto. Desde que se casara com Vanessa, sua vida havia mudado drasticamente. A nova esposa, uma mulher ambiciosa e manipuladora, havia plantado em sua mente a ideia de que Sofia era um obstáculo para sua felicidade conjunta e para o controle total da fortuna da família.
Clara observava a interação entre pai e filha com um olhar preocupado. Em seus 15 anos de experiência como enfermeira pediátrica, havia desenvolvido um sexto sentido para situações delicadas. Algo na forma como Roberto interagia com a filha a incomodava profundamente. Na fazenda, Neve começou a relinchar de forma mais intensa. Os funcionários tentavam acalmá-lo, mas o animal parecia possuído por uma urgência inexplicável. Seus olhos fixos na direção do hospital, como se pudesse sentir o perigo que sua pequena amiga corria. O sol da tarde começava a se pôr, pintando o quarto com tons alaranjados. Sofia, em seu leito, segurava com força um pequeno cavalo de pelúcia branco, presente de sua mãe. Seus olhos semicerrados observavam os movimentos do pai, que preparava algo em sua maleta, de costas para ela. O ar no quarto ficou mais denso, carregado de uma tensão que parecia fazer os próprios aparelhos médicos apitarem de forma diferente. Clara, que organizava os medicamentos próxima à porta, não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre o destino daquela pequena família. Na fazenda dos Mendes, o crepúsculo pintava o céu em tons de púrpura quando João, o tratador mais antigo da propriedade, percebeu que algo estava diferente com Neve. O cavalo, branco, normalmente tão calmo e obediente, batia os cascos no chão do estábulo com uma força incomum. Seus olhos fixos na direção da cidade, como se enxergasse algo além do horizonte. "Calma, rapaz", murmurou João, aproximando-se cautelosamente do animal. Em todos os seus anos cuidando dos cavalos da família, nunca tinha visto Neve tão agitado. O animal havia sido um presente de Marina para a pequena Sofia quando ela nasceu, e desde então os dois desenvolveram uma conexão que parecia transcender o normal. João se lembrava bem do dia em que Marina trouxe o potro recém-nascido para casa. "Este será o guardião da nossa menina", ela havia dito, seus olhos brilhando com uma certeza inexplicável. Agora, 6 anos depois da partida prematura de Marina, aquelas palavras pareciam carregar um peso profético. No hospital, Roberto continuava mexendo em sua maleta, suas mãos ligeiramente trêmulas, enquanto preparava o que chamava de vitaminas especiais para Sofia. Clara, a enfermeira, observava discretamente seus movimentos através do reflexo da janela, sua intuição profissional soando todos os alarmes possíveis. "Senhor Mendes", Clara interviu suavemente, "talvez seja melhor deixar a administração de qualquer medicamento para a equipe médica." Roberto se virou, seu rosto uma máscara de falsa preocupação paternal. "São apenas suplementos naturais que sempre dei à minha filha", respondeu ele, sua voz estudadamente calma. "O Dr. Martinez está ciente." Do outro lado do vidro, Vanessa observava a cena com um misto de impaciência e ansiedade. Seu relacionamento com Roberto havia começado pouco depois do falecimento de Marina, e desde então ela planejava meticulosamente cada passo para assegurar seu lugar na fortuna dos Mendes. Sofia se mexeu inquieta na cama, seus pequenos dedos ainda agarrados ao cavalo de pelúcia. Em seus momentos de lucidez, ela sempre perguntava por Neve, como se o animal fosse sua única conexão com um mundo mais seguro e feliz. Na fazenda, o comportamento de Neve piorava a cada minuto. O cavalo empinava e relinchava, seu pelo branco brilhando sob as últimas luzes do dia. João tentou acalmá-lo novamente, mas desta vez o animal o empurrou gentilmente para o lado com o focinho. "Alguma coisa está muito errada", murmurou João para si mesmo, pegando seu telefone celular. Ele ainda mantinha o número do Dr. Martinez, que além de médico do hospital, era veterinário formado e ocasionalmente cuidava dos animais da fazenda. Enquanto isso, no corredor do hospital, Dr. Martinez analisava pela 100ª vez os exames de Sofia.
As alterações em seu quadro clínico não seguiam nenhum padrão conhecido. Era como se seu corpo estivesse lutando contra algo que não aparecia em nenhum exame. Dr. Martinez chamou uma voz jovem. Era Pedro, um residente do primeiro ano, carregando mais uma bateria de resultados. Encontrei algo estranho nos últimos exames toxicológicos da Sofia. O médico ajustou os óculos, sua atenção totalmente focada nos novos papéis. Havia traços de uma substância não identificada no sangue da menina. Algo que não deveria estar ali. Antes que pudesse analisar melhor, seu celular vibrou. Era uma mensagem de João. No quarto, Roberto finalmente se aproximava da cama de Sofia com a seringa em mãos. "Isso vai te fazer melhorar, princesa", disse ele, sua voz tremendo levemente. Clara permanecia no quarto. Sua presença uma barreira silenciosa entre o pai e seus verdadeiros intentos. Sofia abriu os olhos naquele momento e, por um breve instante, pareceu ver além da fachada de seu pai. "Mamãe disse que Neve me protegeria", sussurrou ela, sua voz tão baixa que apenas Clara conseguiu ouvir. Na fazenda, naquele exato momento, Neve finalmente conseguiu o que queria. Com um movimento poderoso, ele arrebentou a porta do estábulo. João, atônito, só teve tempo de ver um borrão branco disparando em direção à cidade. Os cascos do animal marcando um ritmo desesperado contra o chão. O sol finalmente se pôs por completo, mergulhando a cidade em sombras. No hospital, os corredores começavam a se aquietar para a rotina noturna, sem saber que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. O vínculo entre uma menina e seu cavalo estava prestes a provar que existem forças no mundo que vão além da compreensão humana. O som dos cascos de neve ecoava pelas ruas da cidade, criando uma sinfonia urgente contra o asfalto. O majestoso cavalo branco galopava como se possuísse um mapa invisível em sua mente, desviando de carros e assustando pedestres que voltavam para casa depois de um longo dia de trabalho. Sua crina prateada reluzia sob as luzes dos postes que começavam a se acender, como um fantasma urbano em uma missão desesperada. No hospital, Dr. Martinez corria pelos corredores em direção ao quarto 307, os resultados dos novos exames apertados em sua mão com tanta força que o papel já começava a amassar. A mensagem de João sobre o comportamento inexplicável de Neve havia sido a última peça de um quebra-cabeça que ele tentava montar há semanas. A substância no sangue dela, murmurava ele, enquanto caminhava apressadamente. Como não percebi? Antes, dentro do quarto, Roberto segurava a seringa com firmeza, aproximando-se cada vez mais de Sofia. Clara, a enfermeira, posicionou-se estrategicamente entre eles, fingindo organizar os equipamentos médicos. "Senhor Mendes", ela interviu novamente. "Precisamos esperar a autorização do Dr. Martinez para qualquer medicação." Roberto sentiu uma gota de suor escorrer por sua testa. Do lado de fora do quarto, Vanessa batia o pé impacientemente, seus saltos caros marcando um ritmo nervoso. Contra o piso do hospital, ela consultava seu relógio de ouro constantemente, sabendo que cada minuto de atraso poderia comprometer todo o plano que haviam arquitetado. Sofia, em seu leito, apertava o pequeno cavalo de pelúcia contra o peito. Seus olhos, embora semicerrados, pareciam mais alertas do que nos últimos dias. Era como se uma parte dela soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. "Neve", ela sussurrou, tão baixo que parecia mais um suspiro. Na recepção do hospital, a confusão começava a se instalar. Relatos de um cavalo branco correndo pelas ruas em direção ao hospital começavam a chegar. Os seguranças se posicionavam nas entradas, sem saber exatamente como lidar com uma situação tão inusitada. Um cavalo, no centro da cidade,
Questionou um dos guardas, incrédulo. Nas ruas, Neve continuava sua corrida determinada. Pessoas paravam para filmar com seus celulares, criando um rastro digital de sua jornada extraordinária. O animal, normalmente tão elegante e controlado, movia-se agora com uma urgência quase sobrenatural, como se cada segundo fosse precioso demais para ser desperdiçado. Dr. Martinez finalmente chegou ao andar de Sofia, quase colidindo com Vanessa no corredor. Ela tentou detê-lo com uma desculpa qualquer, mas o médico passou direto, sua mente focada apenas nos resultados alarmantes que carregava. A substância no sangue dela, ele pensava, é similar a... Seus pensamentos foram interrompidos por um barulho ensurdecedor vindo do térreo. O som de cascos contra piso de hospital ecoava pelos corredores, acompanhado por gritos de surpresa e alarmes de segurança. Neve havia chegado. No quarto, Roberto percebeu que seu tempo estava acabando. Com um movimento brusco, ele afastou Clara, que cambaleou, mas manteve-se firme, sua mão alcançando o botão de emergência. "Senhor Mendes, por favor", ela implorou, sua voz firme apesar do medo. "Pense bem no que está fazendo." Sofia abriu os olhos completamente naquele momento, como se despertasse de um longo sono. O som dos cascos de Neve, ainda distante, mas se aproximando, parecia dar-lhe uma força que ninguém acreditava que ela ainda possuísse. "Mamãe sempre disse", ela falou, sua voz surpreendentemente clara, "que o amor verdadeiro encontra seu caminho." Roberto hesitou por um momento, a seringa tremendo em sua mão. As palavras de sua filha, tão semelhantes às de Marina, atingiram uma parte de seu coração que ele pensava ter enterrado há muito tempo. Vanessa entrou no quarto nesse momento, seus olhos arregalados de pânico ao ouvir o Cal se aproximando. "Roberto, agora!" Ela sibilou entre dentes. O som dos cascos ficava mais alto a cada segundo, como um contador regressivo para o momento da verdade. Dr. Martinez corria pelo corredor, seus passos se misturando à sinfonia caótica que tomava conta do hospital. Estábulo vazio da fazenda, João olhava para o céu estrelado que começava a aparecer, suas mãos juntas em uma prece silenciosa. "Marina", ele murmurou para o vento, "você sempre soube, não é? Sempre soube que ele seria mais que um simples cavalo." A noite havia chegado completamente à cidade, mas dentro do Hospital Santa Cruz, uma luz de esperança começava a brilhar, correndo em 4 patas pelos corredores assépticos, determinada a impedir que a escuridão vencesse mais uma vez. O Hospital Santa Cruz nunca havia testemunhado algo semelhante em seus 50 anos de existência. Um cavalo branco como neve galopava pelos corredores do térreo, seus cascos deslizando perigosamente sobre o piso encerado. Funcionários se jogavam contra as paredes. Pacientes em cadeiras de rodas eram rapidamente puxados para dentro dos quartos. E os seguranças, completamente despreparados para tal situação, apenas observavam boquiabertos. Neve parecia possuir um radar interno que o guiava. Sem hesitar, dirigiu-se às escadas de serviço, as únicas largas o suficiente para comportar seu porte majestoso. O animal subia os degraus com uma agilidade surpreendente, como se tivesse ensaiado aquele percurso milhares de vezes em seus sonhos. No quarto 307, o tempo parecia congelado. Roberto, com a seringa ainda em mãos, havia sido momentaneamente distraído pelo caos que se aproximava. Clara, a enfermeira, aproveitou esse momento de hesitação para posicionar-se firmemente entre ele e Sofia. "Afaste-se da cama", ordenou Clara, sua voz tremendo, mas determinada. "Agora." Vanessa, do outro lado do quarto, mexia freneticamente em seu celular. "Os seguranças. Eles precisam deter aquele animal."
Ela gritava para alguém ao telefone, seu rosto normalmente controlado, agora contorcido em uma máscara de pânico. Dr. Martinez chegou à porta naquele exato momento, os resultados dos exames ainda em suas mãos. Roberto, ele chamou, sua voz grave, cortando a tensão no ar. Precisamos conversar sobre o que encontramos no sangue de Sofia. O rosto de Roberto empalideceu visivelmente. Antes que pudesse responder, um relincho poderoso ecoou pelo corredor, tão próximo que fez os equipamentos médicos vibrarem. Sofia, que até então observava tudo com olhos arregalados, sentou-se na cama com uma energia que ninguém acreditava que ela ainda possuísse. Neve! Ela gritou, sua voz fraca, mas cheia de alegria. Como se respondesse ao chamado de sua pequena amiga, Neve surgiu na porta do quarto. Seu pelo branco brilhava sob as luzes fluorescentes, e sua respiração ofegante criava pequenas nuvens de vapor no ar condicionado. Seus olhos inteligentes avaliaram rapidamente a cena à sua frente, fixando-se na seringa na mão de Roberto. O cavalo deu um passo à frente, suas orelhas voltadas para trás em um claro sinal de advertência. Roberto recuou instintivamente, sua mão tremendo tanto que a seringa quase escorregou de seus dedos. Isso é ridículo, Vanessa gritou, sua voz estridente de pânico. É apenas um animal. Roberto, faça alguma coisa. Mas Roberto estava paralisado, seus olhos alternando entre a seringa em sua mão e o olhar acusador do cavalo. Naquele momento, memórias há muito reprimidas inundaram sua mente. Marina, apresentando o potro recém-nascido, Sofia, dando seus primeiros passos apoiada na crina de neve. As tardes de domingo na fazenda, quando sua família ainda era completa e feliz. Clara aproveitou a distração para apertar o botão de emergência mais uma vez. E em segundos, o quarto estava cheio de enfermeiros e seguranças. Dr. Martinez avançou, os resultados dos exames erguidos como uma acusação silenciosa. A substância no sangue dela, ele anunciou para todos ouvirem, é um composto tóxico que está sendo administrado deliberadamente. Alguém está envenenando Sofia. Um silêncio mortal caiu sobre o quarto, quebrado apenas pelo som suave dos monitores cardíacos e a respiração pesada de Neve. O cavalo permanecia como uma sentinela branca ao lado da cama de Sofia, que agora chorava silenciosamente, grandes, lágrimas rolando por suas bochechas pálidas. Papai, ela sussurrou, sua voz carregada de uma compreensão muito além de seus 6 anos. Por quê? Foi aquela simples pergunta, feita com a inocência devastadora de uma criança, que finalmente quebrou Roberto. A seringa escorregou de seus dedos, tilintando contra o piso do hospital, em um som que pareceu ensurdecedor no silêncio tenso do quarto. Vanessa, percebendo que tudo estava desmoronando, tentou correr para a porta, mas Neve se moveu com rapidez surpreendente, bloqueando sua saída. Os seguranças avançaram, mas pararam, inseguros sobre como proceder diante de uma situação tão surreal. No meio do caos, Sofia estendeu uma mão trêmula em direção à Neve. O cavalo imediatamente se aproximou, seu focinho gentilmente tocando os dedos da menina. Por um momento, todo o medo e a dor dos últimos meses pareceram se dissipar, substituídos por uma onda de amor puro e incondicional. Dr. Martinez já estava ao telefone com a polícia, sua voz profissional, mas carregada de indignação. Clara recolhia cuidadosamente a seringa caída, usando luvas de procedimento para preservar eventuais evidências. E Roberto, o homem que uma vez havia sido um pai amoroso, afundou em uma cadeira próxima, sua máscara de controle finalmente despedaçada. A madrugada chegou ao Hospital Santa Cruz, trazendo consigo uma atmosfera de irrealidade. No quarto 307, agora guardado por 2 policiais à porta, Sofia finalmente dormia um sono tranquilo, sua pequena mão repousando sobre o focinho de Neve, que se recusava a sair de seu lado.
Por algum milagre burocrático, ou talvez pela intervenção do Dr. Martinez, o hospital havia feito uma exceção às suas regras, permitindo que o cavalo permanecesse no quarto. Clara, que insistira em ficar além de seu turno, observava a cena com olhos marejados. Em seus 15 anos de enfermagem, nunca havia testemunhado uma demonstração tão pura de amor e proteção. Neve ocasionalmente levantava a cabeça, seus olhos inteligentes varrendo o quarto como um guardião atento, antes de voltar a repousar, próximo à sua pequena amiga. No corredor, Dr. Martinez conversava em voz baixa com a delegada Paula Ribeiro, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes e um bloco de anotações sempre em mãos. Os exames toxicológicos são conclusivos, explicava o médico, passando as páginas de resultados. Encontramos traços de um composto que, em pequenas doses, causa sintomas similares aos que Sofia apresentava: fadiga, confusão mental, deterioração gradual das funções orgânicas. A delegada fez mais algumas anotações antes de perguntar: "E quanto ao Sr. Mendes e sua esposa?" "Estão na delegacia prestando depoimento", respondeu um dos policiais de guarda. "A seringa foi enviada para a perícia, junto com amostras encontradas na residência do casal." No estábulo da fazenda, João permanecia acordado, alimentando outros cavalos e organizando compulsivamente os equipamentos de montaria. Suas mãos calejadas tremiam levemente enquanto ele ilustrava uma sela pela terceira vez. "A senhora sempre soube, não é, dona Marina?" murmurou. Ele para o retrato da antiga patroa que mantinha discretamente pendurado na parede do estábulo. Na foto, Marina sorria, seus olhos brilhando com a mesma intensidade que os de Sofia. Sempre soube que Neve seria mais que um presente. De volta ao hospital, os primeiros raios de sol começavam a penetrar pelas frestas das persianas quando Sofia acordou. Seus olhos, antes nublados pela doença, agora brilhavam com uma clareza renovada. Neve imediatamente ergueu a cabeça, suas orelhas se movendo atentamente. "Você veio me salvar." Ela sussurrou para o cavalo, sua voz ainda fraca, mas carregada de amor. "Mamãe disse que você sempre me protegeria." Clara, que organizava discretamente os medicamentos matinais, não conseguiu conter uma lágrima. A enfermeira havia passado a noite estudando os prontuários de Sofia, descobrindo um padrão perturbador. Os piores sintomas sempre se manifestavam após as visitas de Roberto. Dr. Martinez entrou no quarto para a primeira avaliação do dia, seus olhos cansados, mas atentos. "Como está nossa paciente especial?" perguntou ele, sorrindo gentilmente. "Melhor", respondeu Sofia, sua mão ainda entrelaçada na crina de Neve. "O remédio ruim do papai não vai mais me machucar, não é?" O médico trocou um olhar significativo com Clara, antes de responder: "Não, querida. Nunca mais." No corredor, a delegada Paula recebia uma ligação importante. Seu rosto, normalmente impassível, demonstrou uma leve surpresa ao ouvir o relatório preliminar da perícia. "Então ela estava certa", murmurou a delegada, fazendo mais anotações. "A substância na seringa corresponde exatamente aos compostos encontrados no sangue da menina." A notícia se espalhou rapidamente pelo hospital. Roberto e Vanessa Mendes haviam confessado. O plano, arquitetado por Vanessa e executado por Roberto, visava garantir que a fortuna da família, que pela lei pertencia majoritariamente a Sofia, herdeira de sua mãe, ficasse sob controle do casal. João chegou ao hospital naquela manhã, trazendo uma pequena mala com roupas limpas para Sofia e algo especial: um álbum de fotografias que Marina havia preparado antes de falecer. "Sua mãe deixou isso para você", explicou ele, entregando o álbum para Sofia. "Ela me pediu para guardar até o momento certo." Com mãos trêmulas, Sofia abriu o álbum.
Na primeira página, uma foto mostrava Marina grávida, ao lado de um Neve ainda potro. Abaixo, uma mensagem escrita à mão dizia: para minha Sofia, que sempre terá um anjo de 4 patas ao seu lado. Neve, como se entendesse a importância do momento, aproximou seu focinho do álbum, seu bafo quente embaçando levemente a superfície brilhante das fotos. Sofia abraçou o pescoço do cavalo, suas lágrimas molhando o pelo branco como neve. Clara observava a cena enquanto atualizava o prontuário, registrando não apenas os sinais vitais cada vez mais estáveis de Sofia, mas também algo que a ciência médica talvez nunca pudesse explicar completamente: o poder curativo do amor verdadeiro, seja ele vindo de uma mãe que partiu cedo demais ou de um guardião de 4 patas que cruzaria qualquer obstáculo para proteger sua pequena amiga. A notícia sobre o cavalo-herói do Hospital Santa Cruz se espalhou rapidamente pela cidade. Jornalistas se aglomeravam na entrada do hospital, tentando captar imagens do improvável salvador de 4 patas, enquanto nas redes sociais os vídeos de Neve galopando pelas ruas viralizavam, acompanhados por milhares de comentários emocionados. Alheia a todo esse burburinho, Sofia passava suas manhãs folheando o álbum de fotografias deixado por sua mãe, descobrindo tesouros escondidos em cada página. Entre as fotos, pequenos bilhetes escritos por Marina contavam a história de humor entre mãe e filha e revelavam o porquê da escolha de Neve como guardião. Meu amor, dizia um dos bilhetes, escolhi Neve para você porque, assim como seu pelo branco, sua alma é pura e verdadeira. Ele será seus olhos quando eu não puder mais ver por você. Será sua força quando você precisar se apoiar e será seu coração quando o mundo parecer frio demais. Dr. Martínez, ao fazer sua ronda matinal, não podia deixar de sorrir ao ver a transformação de sua paciente. Os sinais vitais de Sofia melhoravam a cada dia e as cores voltavam gradualmente ao seu rosto. O médico havia documentado meticulosamente todo o caso, sabendo que seria fundamental para o processo judicial que se desenrolava. Dr. Martínez chamou Sofia enquanto ele verificava seus batimentos. O senhor acha que o papai vai ficar preso para sempre? O médico pausou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sofia, o que seu pai e Vanessa fizeram foi muito errado, e eles precisarão responder por isso. Mas o mais importante agora é sua recuperação. Clara, que estava trocando os lençóis da cama ao lado, acrescentou gentilmente: e você não está sozinha, querida. Tem muita gente que te ama e quer seu bem. Como que para confirmar essas palavras, Neve levantou sua imponente cabeça e relinchou suavemente. O cavalo havia se adaptado surpreendentemente bem à rotina hospitalar, comportando-se com uma dignidade quase humana. Os funcionários do hospital já haviam se acostumado com sua presença, e alguns até traziam cenouras e maçãs escondidas nos bolsos dos jalecos. Na delegacia, a delegada Paula Ribeiro conduzia mais uma rodada de depoimentos. Roberto, agora, separado de Vanessa, começava a demonstrar sinais de arrependimento genuíno. Suas confissões revelavam como havia se deixado manipular pela ambição da esposa, perdendo de vista o que realmente importava: o amor de sua filha. Eu não sei como pude, ele repetia, seu rosto enterrado nas mãos. Marina nunca me perdoaria. Vanessa, por outro lado, mantinha sua postura fria e calculista, tentando negociar acordos com os advogados e minimizar sua participação no crime. Mas as evidências eram irrefutáveis. Em seu computador pessoal, a polícia encontrou pesquisas extensivas sobre o composto tóxico e seus efeitos, além de e-mails trocados com um fornecedor clandestino. João, que agora visitava Sofia diariamente, trazia mais do que apenas notícias da fazenda.
O velho tratador compartilhava histórias sobre Marina, sobre como ela passava horas no estábulo durante a gravidez, conversando com o jovem Neve. Sua mãe dizia que cavalos têm um sexto sentido, contou ele, enquanto ajudava Sofia a se sentar na cama para o café da manhã. Ela acreditava que eles podiam ver através da alma das pessoas. É verdade, Sofia respondeu com a sabedoria inocente das crianças. Neve sempre ficava inquieto quando papai e Vanessa apareciam na fazenda. Ele sabia. A declaração fez Clara, que servia o café da manhã, trocar um olhar significativo. Com João, era verdade que cavalos tinham um instinto aguçado para o perigo, mas o que Neve havia feito ia além de qualquer explicação racional. Na tarde daquele dia, uma assistente social chamada Beatriz visitou o quarto para conversar com Sofia. Com jeito doce e profissional, ela explicou que estava ali para ajudar a decidir com quem a menina moraria após receber alta. Você tem alguma preferência, Sofia? Perguntou Beatriz gentilmente. Sofia olhou para João, que arrumava algumas flores em um vaso próximo à janela, depois para Clara, que organizava seus medicamentos, e finalmente para Neve, seu fiel guardião. Posso ficar na fazenda? Perguntou ela, sua voz pequena, mas esperançosa. Com Neve e João para cuidar da gente. É lá que mamãe está, nas flores do jardim e no vento que passa pelos eucaliptos. Beatriz fez algumas anotações em sua prancheta, emocionada com a maturidade da resposta. Vamos fazer o possível para atender seu desejo, Sofia. O importante é que você esteja em um lugar onde se sinta segura e amada. Neve relinchou suavemente, como se desse sua aprovação ao plano. O sol da tarde entrava pela janela do hospital, criando um halo dourado ao redor do pelo branco do animal. E por um momento, todos no quarto puderam sentir a presença de Marina, como se ela sorrisse, satisfeita por ver que seu plano de proteção para a filha havia funcionado exatamente como ela previra. A primeira audiência do caso Mendes aconteceu em uma manhã ensolarada de quinta-feira. O fórum estava lotado de jornalistas e curiosos, todos ansiosos para acompanhar o desenrolar de uma história que havia capturado o coração da cidade. Do lado de fora, um grupo de manifestantes segurava cartazes com fotos de Neve, transformado em símbolo de proteção e amor incondicional. No Hospital Santa Cruz, Sofia se preparava para um momento importante, sua primeira sessão de fisioterapia fora do quarto. Após semanas de recuperação, seus médicos haviam concordado que ela estava forte o suficiente para começar a reabilitação física. Neve pode ir comigo? Perguntou ela a Clara, enquanto a enfermeira a ajudava a se sentar na cadeira de rodas. Claro que sim, querida, respondeu Clara, sorrindo ao ver o cavalo já se posicionando ao lado da cadeira, como se entendesse perfeitamente sua função. No tribunal, a juíza Helena Campos, conhecida por sua perspicácia e sensibilidade em casos envolvendo crianças, ouvia atentamente os depoimentos. Dr. Martinez apresentava os relatórios médicos, suas palavras precisas, pintando um quadro devastador do sofrimento imposto à Sofia. Vossa Excelência, ele explicou. O composto encontrado no sangue da paciente é extremamente raro e de difícil detecção. Se não fosse pela intervenção incomum que ocorreu, as consequências poderiam ter sido irreversíveis. A juíza ajustou seus óculos, estudando os documentos à sua frente. E quanto à atual condição da menor? Foi nesse momento que Beatriz, a assistente social, pediu permissão para apresentar uma descoberta surpreendente. Com mãos ligeiramente trêmulas, ela retirou de sua pasta um envelope lacrado, encontrado entre os pertences de Marina. Meritíssima, começou ela. Este documento foi deixado por Marina Mendes antes de seu falecimento.
É um testamento vital que não apenas distribui seus bens, mas também expressa seus desejos quanto à guarda de Sofia em caso de situações específicas. No hospital, Sofia dava seus primeiros passos no corredor de fisioterapia, apoiada de um lado por Clara e do outro por Neve, que caminhava lentamente, perfeitamente sincronizado com o ritmo da menina. Outros pacientes e funcionários paravam para observar a cena em comum, muitos discretamente enxugando lágrimas de emoção. "Você está indo muito bem", encorajou Clara, notando como os passos de Sofia ficavam mais firmes a cada minuto. De volta ao tribunal, a juíza Helena lia em silêncio o documento de Marina, suas sobrancelhas se erguendo em surpresa. O texto era muito mais que um simples testamento. Era uma carta de amor e proteção, escrita por uma mãe que, de alguma forma, havia previsto a necessidade de proteger sua filha mesmo após sua partida. Marina Mendes, leu a juíza em voz alta. Não apenas designou a guarda de Sofia para João Silva, o administrador da fazenda, mas também estabeleceu um fundo fiduciário específico para garantir que tanto a menina quanto seu guardião especial, o cavalo Neve, permanecessem, sempre juntos e protegidos. Roberto, sentado no banco dos réus, baixou a cabeça ao ouvir as palavras de sua falecida esposa. Ao seu lado, Vanessa mantinha sua postura rígida, mas seus olhos traíam um lampejo de derrota ao perceber que Marina, mesmo ausente, havia criado uma rede de proteção impenetrável ao redor da filha. No hospital, Sofia completava sua primeira sessão de fisioterapia com um sorriso exausto, mas satisfeito. Sentada novamente em sua cadeira de rodas, ela acariciava o pescoço de Neve enquanto Clara a levava de volta ao quarto. "Sabia que mamãe escreveu um diário para mim?", comentou Sofia subitamente. "João me trouxe ontem. Ela disse que às vezes precisamos perder algo precioso para descobrir que existem outros tipos de amor nos protegendo." Clara engoliu em seco, impressionada com a profundidade das palavras. Naquele exato momento, seu telefone vibrou com uma mensagem de Beatriz. A decisão do tribunal havia sido tomada. A juíza Helena Campos, conhecida por sua habitual sobriedade, permitiu-se um pequeno sorriso ao pronunciar sua decisão. O tribunal concedia a guarda definitiva de Sofia a João Silva, determinava o bloqueio dos bens do casal Mendes e, em uma decisão sem precedentes, reconhecia oficialmente o papel de Neve como guardião especial da menina, garantindo recursos específicos para seu cuidado e manutenção. "Este tribunal", concluiu a juíza, "reconhece que o amor e a proteção podem se manifestar das formas mais extraordinárias. Marina Mendes, em sua sabedoria materna, não apenas previu os perigos que sua filha poderia enfrentar, mas também providenciou um guardião incorruptível, cuja lealdade e amor transcendem nossa compreensão humana." A notícia chegou ao hospital Santa Cruz como um raio de sol após a tempestade. Sofia, aninhada em sua cama com Neve ao seu lado, ouvia atentamente enquanto Clara lia a decisão judicial. Seus olhos brilhavam com uma mistura de alegria e compreensão que parecia muito além de seus 6 anos. "Mamãe sabia", ela sussurrou abraçando o pescoço de Neve. "Ela sempre soube que você me salvaria." Os dias que se seguiram à decisão judicial trouxeram uma nova rotina ao Hospital Santa Cruz. O quarto 307 transformou-se em uma espécie de ponto de encontro informal, onde a improvável família de Sofia começava a tomar forma. João chegava todas as manhãs trazendo notícias da fazenda e histórias sobre Marina. Clara ajustava seus horários para estar sempre por perto, e Neve, é claro, mantinha sua guarda constante. Naquela manhã em particular, Dr. Martinez realizava
Mais um check-up em Sofia, seus olhos experientes observando com satisfação os sinais claros de recuperação. Os últimos exames estão excelentes, anunciou ele, sorrindo para a menina. Se continuar assim, em poucos dias você poderá ir para casa. Para a fazenda, corrigiu Sofia gentilmente, seus dedos entrelaçados na crina de neve. É lá que mamãe guardou todos os nossos tesouros. O médico assentiu, comovido com a sabedoria contida naquelas palavras simples. Nos últimos dias, ele havia testemunhado não apenas a recuperação física de sua paciente, mas também um tipo especial de cura emocional que nenhum medicamento poderia proporcionar. Na delegacia, a delegada Paula Ribeiro conduzia a última rodada de depoimentos. Roberto, agora separado de Vanessa e confrontado com a extensão de suas ações, havia começado um doloroso processo de autorreflexão. Posso escrever uma carta para Sofia? Perguntou ele hesitante, seu rosto marcado por noites mal dormidas. Sei que não mereço seu perdão, mas preciso que ela saiba que sinto muito. A delegada observou o homem à sua frente. Não mais o empresário arrogante de antes, mas alguém quebrado pelo peso de suas próprias escolhas. Vou consultar a assistente social, respondeu ela, sua voz profissional, mas não desprovida de compaixão. No hospital, Sofia participava de sua sessão diária de fisioterapia, agora caminhando com mais confiança pelo corredor. Neve acompanhava cada passo, seu corpo servindo como apoio natural quando ela cansava. Clara, observando a cena, não pôde deixar de notar como outros pacientes pareciam se beneficiar da presença do cavalo. Rostos tensos relaxavam, sorrisos surgiam espontaneamente. Sabe, comentou um senhor idoso em sua cadeira de rodas. Quando me contaram sobre um cavalo no hospital, achei que era brincadeira. Agora entendo que às vezes os maiores milagres vêm em formas inesperadas. João chegou mais tarde naquele dia, carregando uma caixa antiga que encontrara no escritório. De Marina. Dentro havia dezenas de cartas nunca enviadas, todas endereçadas a Sofia. Sua mãe escrevia para você todas as semanas, explicou ele, entregando a caixa à menina. Ela dizia que algumas palavras precisam esperar o momento certo para serem lidas. Sofia abriu a primeira carta com mãos trêmulas. A caligrafia elegante de Marina dançava pelo papel. Minha pequena, quando você ler esta carta, talvez eu já não esteja mais aqui fisicamente, mas quero que saiba que o amor verdadeiro encontra sempre um caminho, às vezes através de palavras guardadas, às vezes através de um amigo de quatro patas que escolhi especialmente para você. Clara, que organizava os medicamentos próxima à janela, disfarçou as lágrimas que se formavam em seus olhos. Em suas 2 décadas de enfermagem, havia aprendido que a cura verdadeira frequentemente vinha de fontes inesperadas. Beatriz, a assistente social, apareceu no final da tarde para uma visita de acompanhamento. Ela trazia novidades sobre a fazenda. A equipe estava preparando tudo para o retorno de Sofia, adaptando os espaços para suas necessidades especiais. João tem coordenado todas as reformas, explicou ela. A casa principal está sendo adaptada e o quarto de Marina, bem, eles mantiveram exatamente como estava, mas renovaram o jardim de inverno ao lado. Será seu espaço especial de leitura. Sofia ouviu tudo com atenção, seus olhos brilhando, ao imaginar seu retorno ao lugar que guardava tantas memórias preciosas. Neve, como se entendesse a conversa, relinchou suavemente, suas orelhas se movendo em direção à janela, onde o sol começava a se pôr. Mamãe sempre dizia que o pôr do sol na fazenda era mágico, comentou Sofia, sua voz sonhadora. Ela me ensinou que é nessa hora que o céu conta histórias para quem sabe escutar. Naquele momento, como se o universo quisesse confirmar suas palavras,
um raio dourado do sol poente atravessou a janela, criando um arco-íris no pelo branco de Neve. Sofia sorriu, reconhecendo ali mais um dos pequenos milagres que haviam se tornado parte de sua nova realidade. A noite chegou suavemente ao Hospital Santa Cruz, trazendo consigo uma paz diferente. No quarto 307, Sofia adormeceu cercada por cartas de sua mãe, protegida por seu guardião de 4 patas e embalada pela certeza de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor encontra formas extraordinárias de se manifestar. O amanhecer trouxe uma energia diferente ao quarto 307. Sofia, sentada em sua cama com as pernas cruzadas, estava completamente absorta na leitura de mais uma carta de sua mãe. Neve, deitado próximo à cama, mantinha suas orelhas atentas a cada suspiro ou sorriso da menina, como se também quisesse participar daquele momento íntimo de reconexão. Querida Sofia, lia ela em voz baixa. Hoje o sol nasceu de um jeito especial na fazenda. Neve, ainda um potro, correu pelo pasto como se quisesse alcançar as nuvens. Observando-o, percebi que às vezes os anjos da guarda vêm disfarçados das formas mais inesperadas. Escolhi ele para você porque, assim como seu coração, o dele é puro e verdadeiro. Um dia, quando você precisar, ele provará que o amor não conhece limites ou barreiras. Clara, que entrava no quarto com o café da manhã, parou por um momento, respeitando a intimidade daquele momento. Nas últimas semanas, ela havia testemunhado como cada carta de Marina servia como um bálsamo para a alma de Sofia, preenchendo vazios que nem mesmo a medicina podia alcançar. Trouxe uma surpresa especial hoje, anunciou Clara, finalmente se aproximando. Panquecas com calda de chocolate, sua preferida. O Dr. Martinez autorizou. Disse que você merece uma comemoração. Sofia guardou cuidadosamente a carta e sorriu, seus olhos brilhando de uma maneira que lembrava muito sua mãe. É porque hoje vou conhecer meu novo quarto na fazenda, não é? João disse que seria uma surpresa. De fato, naquela tarde, Beatriz chegaria com João para mostrar fotos e vídeos das adaptações feitas na casa principal da fazenda. A antiga biblioteca de Marina havia sido transformada em um espaço especial para Sofia, com uma grande janela panorâmica de onde ela poderia ver o pasto de neve e os jardins que sua mãe tanto amava. Sua mãe tinha um dom especial com as flores, comentou João, que acabava de chegar com um buquê de rosas do jardim da fazenda. Ela sempre dizia que cada flor conta uma história diferente. Sofia tocou delicadamente as pétalas de uma rosa branca, seu rosto suavizando com a memória. Mamãe me ensinou que as rosas brancas são como abraços do céu, disse ela, sua voz carregada de saudade e amor. Dr. Martinez escolheu aquele momento para sua visita matinal, trazendo consigo os últimos resultados dos exames. Seu sorriso confirmava o que todos já podiam ver. Sofia estava cada dia mais forte, tanto física quanto emocionalmente. Tenho ótimas notícias, anunciou ele, ajustando seus óculos. Se tudo continuar assim, você poderá ir para casa no final desta semana. A notícia foi recebida com uma alegria contida, mas profunda. Neve relinchou suavemente, como se expressasse sua própria aprovação ao progresso de sua protegida. Beatriz chegou no início da tarde, carregando seu tablet com fotos e vídeos da fazenda. Preparamos uma surpresa especial, disse ela, sentando-se ao lado da cama de Sofia. Quer ver como ficou seu novo espaço? As imagens mostravam uma transformação incrível. A biblioteca de Marina, sempre um lugar mágico por si só, havia sido reinventada com carinho e cuidado. As estantes de mogno continuavam lá, agora acompanhadas por uma confortável chaise-longue próxima à janela. Um cavalete de pintura,
Outro hobby que Sofia herdara da mãe estava posicionado estrategicamente para capturar a luz natural. E olha só isso, continuou Beatriz, deslizando para a próxima foto. João teve uma ideia especial para o estábulo. A imagem mostrava uma passagem coberta ligando a casa principal ao estábulo, permitindo que Sofia visitasse neve mesmo em dias de chuva. Ao lado do estábulo, um novo jardim de inverno havia sido criado, repleto das flores favoritas de Marina. Encontramos um diário de jardinagem da sua mãe, explicou João, sua voz embargada pela emoção. Ela havia planejado cada canteiro, cada flor. Decidimos realizar seu projeto exatamente como ela sonhou. Sofia absorvia cada detalhe com olhos marejados, sua mão instintivamente buscando o conforto do pelo macio de neve. Clara, observando a cena, percebeu que estava testemunhando algo extraordinário, não apenas a recuperação de uma criança, mas o renascimento de um legado de amor. Tem mais uma coisa, disse Beatriz, tirando um envelope de sua pasta. Roberto escreveu uma carta para você. Não precisa ler agora, nem precisa ler nunca, se não quiser. A decisão é sua. Sofia olhou para o envelope por um longo momento. Sua expressão uma mistura complexa de emoções que parecia além de seus anos. Finalmente, colocou-o junto às cartas de sua mãe. Vou guardar para quando meu coração estiver pronto, disse ela simplesmente, uma sabedoria antiga ecoando em suas palavras jovens. O resto da tarde foi dedicado a planos e sonhos para o futuro. Sofia, mais animada, compartilhou suas ideias para o novo espaço. Queria pintar, ler todos os livros que sua mãe havia deixado, aprender sobre as flores do jardim e, principalmente, passar tempo com neve sob o céu aberto da fazenda. Quando o sol começou a se pôr, pintando o quarto com tons dourados, Sofia pegou mais uma carta da caixa. Esta, diferente das outras, tinha uma data futura escrita no envelope, para ser lida quando você voltar para casa. O momento estava chegando e, com ele, a promessa de um novo capítulo em uma história que Marina havia começado a escrever muito antes de partir. Uma história sobre amor, proteção e a força extraordinária dos laços que nem mesmo o tempo pode romper. A véspera da alta hospitalar de Sofia transformou o quarto 307 em um verdadeiro centro de atividades. Enfermeiras entravam e saíam, algumas com lágrimas mal contidas nos olhos, trazendo pequenos presentes e cartões de despedida. O quarto, que por tanto tempo havia sido testemunha de dor e incerteza, agora transbordava de esperança e expectativa. Clara organizava metodicamente as últimas instruções médicas, embora seu papel na vida de Sofia havia muito ultrapassado os limites profissionais. Vou visitar você todo domingo, prometeu ela, ajustando pela 1000ª vez os travesseiros da cama. E nas quartas também, se você quiser. Você pode me ajudar a plantar as rosas que mamãe tanto amava, respondeu Sofia, seus olhos brilhando. Com a perspectiva, ela escreveu todo o planejamento do jardim em seu diário. Neve, que havia se tornado uma presença tão constante no hospital, que até mesmo os administradores mais rigorosos acabaram se rendendo ao seu charme, observava tudo com uma atenção quase humana. O cavalo parecia entender que uma nova fase estava prestes a começar. Dr. Martinez realizava sua última avaliação oficial, embora todos soubessem que ele continuaria acompanhando Sofia de perto. Seus exames estão perfeitos, anunciou ele, removendo o estetoscópio do pescoço. Mas quero que saiba que pode me ligar a qualquer hora, por qualquer motivo. Foi nesse momento que João chegou, trazendo consigo uma surpresa especial. Um álbum de fotografias recém-montado pela equipe do hospital.
Todos contribuíram com fotos desses últimos meses, explicou ele, entregando o álbum para Sofia. As páginas contavam uma história extraordinária. Havia fotos do dia em que neve invadiu o hospital, imagens do cavalo dormindo ao lado da cama de Sofia, momentos das sessões de fisioterapia e inúmeros registros do cotidiano que havia se estabelecido no quarto 307. A última página continha uma colagem de mensagens escritas à mão por funcionários do hospital. Querida Sofia, lia uma das mensagens, escrita por Dona Conceição. A senhora do serviço de limpeza, você e Neve nos ensinaram que milagres acontecem todos os dias. Basta termos olhos para ver e coração para acreditar. Beatriz apareceu no meio da tarde, trazendo os últimos documentos que precisavam ser assinados. A fazenda está pronta para receber vocês, informou ela, sorrindo ao ver Sofia folheando o novo álbum. E tem uma surpresa esperando por você lá. Sofia ergueu os olhos curiosa. Que tipo de surpresa? Bem, respondeu Beatriz, trocando um olhar cúmplice com João. Digamos que sua mãe deixou mais do que apenas cartas. Encontramos uma caixa especial no sótão com instruções específicas para ser aberta quando você voltasse para casa. A menina abraçou seu cavalo de pelúcia, um companheiro constante durante a internação, enquanto processava a informação. Cada dia trazia uma nova descoberta sobre o amor e a previdência de sua mãe, como se Marina tivesse tecido uma rede invisível de proteção e carinho que só agora se revelava completamente. Clara, que arrumava os pertences de Sofia em uma mala nova, presente da equipe de enfermagem, encontrou entre as roupas dobradas a carta que Roberto havia enviado. O envelope ainda estava fechado. Quer levar com você? Me perguntou ela gentilmente. Sofia pensou por um momento antes de responder. Sim, mamãe sempre dizia que perdoar é uma escolha que fazemos não uma vez, mas todos os dias. Quando meu coração estiver pronto, vou ler. No final da tarde, doutor, Martínez retornou com uma última surpresa. Um pequeno estetoscópio de criança, dourado e reluzente. Para você ouvir o coração de Neve, explicou ele, demonstrando como usar o instrumento. Às vezes, os batimentos mais importantes são aqueles que escutamos com o coração. À medida que o sol se punha, lançando sombras douradas pelo quarto, a equipe do hospital organizou uma pequena celebração de despedida. Havia bolo de chocolate, o favorito de Sofia, balões coloridos e até mesmo uma faixa feita à mão que dizia "Voe alto, pequena guerreira". Amanhã, disse João, ajudando Sofia a se acomodar para sua última noite no hospital. Começamos. Um novo capítulo. Sua mãe costumava dizer que cada amanhecer é uma página em branco esperando para ser escrita. Sofia sorriu, aconchegando-se em seus travesseiros, enquanto Neve se ajeitava em seu posto habitual ao lado da cama. Através da janela, as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, como lanternas acesas para iluminar o caminho de volta para casa. Mamãe também dizia, sussurrou Sofia, seus olhos começando a pesar com o sono, que as estrelas são como cartas de amor que Deus escreve no céu. E agora eu sei que ela estava certa. O amor sempre encontra um jeito de brilhar, mesmo nas noites mais escuras. Clara, fazendo sua última ronda da noite, parou na porta para observar a cena. Sofia adormecida, Neve montando guarda e, através da janela, um céu estrelado que parecia piscar em aprovação. Amanhã seria um novo dia, um novo começo, mas esta última noite no quarto 307 era um momento precioso de transição, um interlúdio suave entre o que foi e o que estava por vir. A manhã da partida do hospital trouxe consigo uma atmosfera quase mágica. Um arco-íris brilhava no céu,
como se a própria natureza quisesse celebrar o momento. Sofia, vestida com um vestido azul claro que Clara havia escolhido especialmente para a ocasião, observava pela janela do quarto 307 uma última vez, seu coração dividido entre a gratidão pelo lugar que a havia acolhido e a ansiedade pelo retorno ao lar. "Está pronta, pequena?" perguntou João, entrando no quarto com uma cadeira de rodas decorada com fitas coloridas, obra das enfermeiras do andar pediátrico. Sofia assentiu, apertando contra o peito a caixa com as cartas de sua mãe. Neve, que desde cedo demonstrava uma agitação alegre, posicionou-se ao lado da cadeira como se entendesse perfeitamente seu papel naquela cerimônia de despedida. Dr. Martinez chegou para as últimas recomendações, seus olhos revelando uma emoção que sua postura profissional tentava disfarçar. "Lembre-se", disse ele, ajustando os óculos, "você é nossa pequena guerreira, mas agora é hora de ser apenas Sofia, uma menina que tem toda uma vida pela frente." O corredor do hospital havia se transformado em uma espécie de corredor de honra. Funcionários de todos os setores, da limpeza à administração, formavam duas filas, alguns segurando cartazes, outros pequenos presentes. Dona Conceição, a senhora da limpeza que sempre trazia biscoitos escondidos para Sofia, não conseguia conter as lágrimas. "Você trouxe luz para este lugar, menina", disse ela, entregando um último pacotinho de biscoitos caseiros. "E nos ensinou que milagres têm 4 patas e coração de neve." O trajeto até a fazenda foi uma jornada repleta de emoções. Neve seguia o carro de João em um trailer especialmente adaptado, sua crina branca dançando ao vento como uma bandeira de vitória. No banco de trás, Sofia segurava a mão de Clara, que havia feito questão de acompanhar todo o processo de transição. À medida que se aproximavam da fazenda, a paisagem familiar começava a despertar memórias doces em Sofia. Os eucaliptos, que sua mãe tanto amava, ainda guardavam a entrada da propriedade, suas folhas prateadas, sussurrando boas-vindas ao vento. "Mamãe dizia que os eucaliptos são como guardiões", murmurou Sofia, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Que eles guardam as histórias de todos que passam por aqui." Quando o carro finalmente parou em frente à casa principal, uma surpresa aguardava. A equipe da fazenda havia decorado toda a entrada com flores brancas, as preferidas de Marina. Uma faixa delicada pendia entre 2 colunas da varanda. "Bem-vinda ao lar, pequena Sofia." Mas a verdadeira surpresa estava por vir. Beatriz, que já os aguardava na varanda, carregava uma caixa antiga de cedro, primorosamente entalhada com desenhos de cavalos e flores. "Sua mãe deixou instruções específicas", explicou ela, enquanto todos se acomodavam na sala de estar renovada. "Esta caixa só deveria ser aberta quando você voltasse para casa." Com mãos trêmulas, Sofia abriu a caixa. Dentro, havia um diário diferente dos outros, encadernado em couro azul com detalhes em prata. Na primeira página, a caligrafia elegante de Marina dançava como música transformada em palavras. "Minha Sofia amada, se você está lendo isto, significa que passou por uma grande provação e encontrou seu caminho de volta para casa. Não estou aí fisicamente para te receber, mas planejei algo especial. Este diário contém um mapa, não um mapa comum, mas um mapa do coração. Cada página te guiará a um lugar especial na fazenda, onde guardei pequenos tesouros e memórias. Para você, é uma caça ao tesouro que preparei nos meus últimos meses, quando soube que não poderia estar aqui para ver você crescer. Mas não é um tesouro de ouro ou joias, é um tesouro de amor, de memórias, de lições que quero te ensinar mesmo depois de partir. E não se preocupe, Neve conhece todos os lugares. Ele me ajudou a esconder cada presente, cada mensagem.
Confie nele, como eu confiei quando o escolhi para ser seu guardião, com todo o meu amor, mamãe. Sofia ergueu os olhos do diário, encontrando os olhares emocionados de todos ao seu redor. Neve, que havia sido solto do trailer e agora observava pela janela da sala, relinchou suavemente, como se confirmasse seu papel naquela nova aventura. Sua mãe, disse João, sua voz embargada, sempre dizia que o amor verdadeiro é como uma semente. Mesmo quando parece estar dormindo debaixo da terra, está apenas se preparando para florescer ainda mais forte. Clara, que organizava discretamente os medicamentos na nova farmacinha do quarto de Sofia, percebeu que estava testemunhando não apenas um retorno ao lar, mas o início de uma jornada muito especial. Uma jornada que Marina havia planejado com tanto amor e cuidado. O sol da tarde atravessava os vitrais da sala, criando padrões coloridos no chão. Sofia segurava o diário contra o peito, seu rosto iluminado por uma mistura de expectativa e amor. Amanhã, ela começaria sua caça ao tesouro, guiada pelo amor de sua mãe e pela lealdade de Neve. Mas hoje era dia de simplesmente estar em casa, envolta pelo amor que Marina havia tecido tão cuidadosamente, como um cobertor invisível de proteção e carinho. O amanhecer na fazenda trouxe consigo uma energia especial. Sofia, que mal conseguira dormir de ansiedade, já estava sentada em sua nova chaise longue junto à janela, o diário azul de sua mãe aberto no colo. Neve, como se compartilhasse sua expectativa, pastava próximo à janela, ocasionalmente erguendo a cabeça para verificar sua pequena amiga. A primeira pista, leu Sofia em voz alta, sua voz tremendo levemente de emoção. Está onde os sonhos florescem e as borboletas dançam. Procure o banco branco sob a pérgola de rosas, onde costumávamos ler juntas nas tardes de verão. Clara, que havia dormido na fazenda para ajudar com a primeira noite, sorriu ao ver o brilho nos olhos da menina. Quer começar a caça ao tesouro? Agora, perguntou ela, já conhecendo a resposta. O jardim estava especialmente bonito naquela manhã. João e a equipe da fazenda haviam trabalhado incansavelmente para restaurá-lo exatamente como Marina o planejara. A pérgola de rosas brancas se destacava contra o céu azul, suas flores perfumando o ar com uma fragrância doce e familiar. Com a ajuda de Clara, Sofia caminhou até o banco branco, seus passos ainda um pouco hesitantes, mas determinados. Neve o seguiu naturalmente, como se conhecesse cada etapa do que estava por vir. Sob uma das almofadas do banco, encontraram um envelope lilás e uma pequena caixa de música antiga. Querida Sofia, dizia a carta com a caligrafia elegante de Marina. Este foi o lugar onde primeiro te apresentei a Neve, quando você tinha apenas 2 dias de vida. Você era tão pequena e ele tão gentil. Naquele momento, vi nos olhos dele a mesma promessa que havia em meu coração. A promessa de te proteger sempre. A caixa de música que encontrou tocava sua canção de ninar, favorita, mas o verdadeiro tesouro está no estábulo, onde sua próxima pista espera. Siga a melodia do seu coração. Sofia abriu a caixa de música, e as notas suaves de Somewhere Over the Rainbow preencheram o ar matinal. Neve relinchou suavemente, como se a música despertasse também suas memórias. No estábulo, encontraram a segunda pista presa à antiga cela de Marina. Junto dela, havia um álbum de fotografias que documentava os primeiros encontros entre Sofia e Neve, imagens preciosas que capturam o início de uma amizade extraordinária. Cada nova pista levava a outra, tecendo uma teia de memórias e amor, que Marina havia preparado meticulosamente. No celeiro, descobriram uma coleção de fitas de vídeo com momentos especiais da família. Na biblioteca, um conjunto de livros favoritos com anotações pessoais nas margens.
No jardim de inverno, uma caixa com sementes das flores preferidas de Marina, acompanhada de instruções detalhadas sobre como cultivá-las. À medida que o dia avançava, Sofia percebeu que sua mãe havia criado muito mais que uma simples caça. Ao tesouro, era uma jornada pelo amor que compartilhavam, um mapa do coração que as manteria conectadas através do tempo. A última pista, porém, foi a mais emocionante. Para encontrar o tesouro final, dizia o bilhete, você precisará da ajuda especial de Neve. Ele sabe onde está. Confie nele, como eu sempre confiei. Sofia olhou para seu guardião de 4 patas, que já parecia inquieto, ansioso para mostrar o caminho. Com Clara e João por perto, montou em Neve pela primeira vez desde sua internação. O cavalo, consciente de sua preciosa carga, moveu-se com suavidade extraordinária, seguindo um caminho que apenas ele conhecia. Chegaram a uma pequena lareira no ponto mais alto da fazenda, onde um carvalho centenário estendia seus galhos majestosos. Ali, amarrada a um dos galhos mais baixos, estava uma caixa de cedro similar à primeira, mas menor. Dentro dela, encontraram algo que fez o coração de Sofia parar por um momento. O diário pessoal de Marina, acompanhado de uma última carta, e um colar delicado com um pingente em forma de cavalo. Minha amada Sofia, começava a carta, se você chegou até aqui, é porque já descobriu a verdade mais importante que eu poderia te ensinar. O amor verdadeiro encontra sempre um caminho. Às vezes através de cartas guardadas com carinho, às vezes através de um amigo fiel de 4 patas, às vezes através das pequenas lembranças que deixamos para aqueles que amamos. Este diário contém minha história, nossa história. Nele escrevi sobre cada momento especial que compartilhamos, cada sonho que tive para você, cada lição que aprendi sobre amor e vida. O colar que o acompanha era meu, dado por minha mãe, e agora é seu. Use-o como um lembrete de que você nunca está sozinha. Neve foi meu último presente para você. Mas este diário é meu legado mais precioso, é meu coração em palavras. Lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina, mais amada do que pode compreender e mais especial do que qualquer palavra poderia expressar. E mesmo que eu não esteja fisicamente ao seu lado, meu amor por você continua vivo, no vento que sopra entre as árvores, nas flores que plantamos juntas, no relincho gentil de neve e em cada batida do seu coração. Carta de amor eterno, mamãe. Sofia abraçou o diário e o colar, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Neve se aproximou, gentilmente encostando seu focinho no rosto da menina, como se quisesse enxugar suas lágrimas. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e ouro, criando um momento de perfeita comunhão entre passado e presente, entre amor e memória, entre perda e renascimento. Clara e João observavam à distância, testemunhas silenciosas de um momento sagrado. Naquele entardecer especial, todos podiam sentir a presença de Marina, não como uma sombra de tristeza, mas como uma luz de amor que continuaria guiando os passos de Sofia por todos os dias que estavam por vir. Uma semana após a descoberta do tesouro final de Marina, a fazenda respirava uma nova energia. Sofia, fortalecida tanto física quanto emocionalmente, havia estabelecido uma rotina que equilibrava sua recuperação com as descobertas diárias nos diários de sua mãe. Cada manhã trazia consigo uma nova página para ler, uma nova memória para explorar, um novo ensinamento para absorver. Naquela manhã particular, enquanto Sofia terminava seu café da manhã na varanda, observando Neve pastar tranquilamente, Beatriz chegou com uma expressão serena, mas significativa. Sofia, começou ela gentilmente, sentando-se ao lado da menina, seu pai pediu para conversar com você.
Ele está em um programa de recuperação e terapia, e parte do processo é fazer as pazes com o passado, mas a decisão é inteiramente sua. Sofia tocou instintivamente o colar com o pingente de cavalo que agora sempre usava, seus dedos traçando os contornos familiares enquanto refletia. O envelope com a carta de Roberto ainda estava guardado em sua mesa de cabeceira, intocado, mas não esquecido. Mamãe escreveu sobre perdão em seu diário, respondeu Sofia depois de um momento. Ela disse que perdoar não significa esquecer, mas sim escolher não deixar que a mágoa ocupe espaço demais em nosso coração. Neve ergueu a cabeça do pasto, suas orelhas atentas à conversa, como se entendesse a importância do momento. Clara, que estava de visita como prometido, aproximou-se silenciosamente da varanda. Quero ler a carta dele primeiro, decidiu Sofia. Depois posso pensar sobre a conversa. Subindo ao seu quarto, agora decorado com as fotografias e memórias descobertas durante a caça ao tesouro, Sofia pegou o envelope. Sentada em sua chaise longue, com o sol da manhã atravessando os vitrais que Marina tanto amava, ela começou a ler. Querida Sofia, não existem palavras suficientes para expressar meu arrependimento. Permiti que a ambição e a influência tóxica nublassem meu julgamento, fazendo-me esquecer a única coisa que realmente importava: o amor de pai, que sempre deveria ter sido minha bússola moral. Sua mãe, Marina, era a pessoa mais sábia que já conheci. Ela via beleza onde outros viam apenas o comum, encontrava esperança onde outros viam apenas escuridão. Quando ela escolheu Neve para ser seu companheiro, confesso que não entendi. Agora percebo que ela sempre soube algo que levei tanto tempo para aprender, que o amor verdadeiro se manifesta das formas mais inesperadas e milagrosas. Não espero seu perdão imediato, nem tenho esse direito. Mas quero que saiba que estou trabalhando todos os dias para me tornar alguém digno de um dia, talvez, fazer parte da sua vida novamente. Não como o homem que fui, mas como o pai que deveria ter sido. Com profundo arrependimento e esperança. Seu pai, Sofia dobrou a carta cuidadosamente, suas pequenas mãos tremendo levemente. Através da janela, podia ver Neve ainda pastando, sua presença uma âncora constante de segurança e amor. O que você acha? Perguntou ela a Clara, que havia se mantido discretamente por perto. Acho que você tem um coração muito sábio, respondeu a enfermeira, sentando-se ao lado dela. E que sua mãe estaria orgulhosa de ver como você está lidando com tudo isso. A decisão de Sofia veio alguns dias depois, após muita reflexão e várias leituras do diário de Marina. Ela concordou em encontrar Roberto, mas com condições. O encontro seria na fazenda com Neve, Clara e João presentes e duraria apenas o tempo que ela se sentisse confortável. O encontro aconteceu em uma tarde tranquila, no jardim que Marina tanto amava. Roberto, visivelmente nervoso e emocionado, parecia menor sem seus ternos caros e sua antiga arrogância. Sofia, sentada no banco branco da pérgola, com Neve vigilante ao seu lado, demonstrava uma força serena que parecia vir diretamente do coração de sua mãe. Sei que não posso mudar o passado, disse Roberto, sua voz embargada. Mas se você me permitir, gostaria de aprender a ser um pai melhor, um pai que sua mãe teria aprovado. Sofia olhou para o colar em seu pescoço, depois para a Neve e finalmente para o céu azul acima deles. Uma brisa suave balançou as rosas brancas, trazendo seu perfume familiar. Mamãe escreveu que o amor é como um jardim, respondeu ela finalmente. Às vezes, precisa ser podado para crescer mais forte. Talvez possamos começar plantando algumas sementes novas. Neve relinchou suavemente, como se desse sua própria aprovação ao momento de cura que se desenrolava. Clara e João trocaram olhares emocionados,
testemunhas silenciosas de um novo capítulo que começava a ser escrito. E assim, sob o mesmo céu que havia testemunhado tantos momentos de sua história, a família começava a encontrar um novo equilíbrio. Não era um final feliz simplista, mas um recomeço consciente e cauteloso, fundamentado no amor, na sabedoria deixada por Marina e na proteção incondicional de um guardião de 4 patas que havia provado, além de qualquer dúvida, que o amor verdadeiro realmente encontra sempre seu caminho. 6 meses se passaram desde o retorno de Sofia à fazenda. O outono pintava as árvores com tons dourados e vermelhos, e o jardim de Marina florescia com as últimas rosas da estação. A transformação não era apenas na paisagem, era visível em cada aspecto da vida que agora pulsava renovada na propriedade. Sofia, completamente recuperada, havia se tornado uma presença luminosa na fazenda. Suas manhãs começavam cedo, sempre com uma visita ao estábulo para ver neve, seguida por sessões de leitura no jardim de inverno, onde continuava descobrindo novos tesouros nas palavras deixadas por sua mãe. Naquela manhã especial de sábado, a fazenda se preparava para um evento singular, a inauguração do Centro de Ecoterapia Marina Mendes. A ideia havia nascido durante uma das visitas semanais de Clara, que observara como outras crianças do hospital se beneficiavam das visitas ocasionais de Neve. Sua mãe sempre dizia que amor compartilhado é amor multiplicado, comentou João. Ajudando Sofia a arrumar as flores para a cerimônia. Ela ficaria orgulhosa de ver como você está transformando sua história em esperança para outros. O centro ocupava uma área renovada da fazenda, com pistas especialmente adaptadas, rampas de acesso e uma equipe dedicada de profissionais. Neve, naturalmente, seria o primeiro cavalo do programa e já havia demonstrado um talento especial para trabalhar com crianças que enfrentavam desafios físicos e emocionais. Dr. Martinez, que agora dividia seu tempo entre o hospital e o centro, não conseguia conter o sorriso ao ver sua antiga paciente conduzindo os preparativos finais. Às vezes, disse ele, ajustando seus óculos, os maiores milagres da medicina não vêm dos medicamentos, mas do amor e da esperança. À medida que os convidados começavam a chegar, Sofia observava tudo do seu lugar especial na varanda. Vestida com um vestido azul claro, a cor favorita de sua mãe, e usando o colar com o pingente de cavalo, ela irradiava uma confiança serena que ia além de seus anos. Roberto, que nos últimos meses havia demonstrado um compromisso sincero com sua recuperação, chegou discretamente, trazendo um presente especial. Um álbum com fotos antigas de Marina, com seus primeiros cavalos, descoberto durante a limpeza de seu escritório. Encontrei isso, disse ele suavemente, entregando o álbum a Sofia. Achei que deveria estar aqui, com você. A cerimônia de inauguração foi simples, mas significativa. Clara, João, Beatriz e toda a equipe do hospital que havia cuidado de Sofia estavam presentes. Dona Conceição, a senhora da limpeza do hospital, trouxe seus famosos biscoitos caseiros, agora uma tradição esperada em todas as reuniões. Sofia, com Neve ao seu lado, cortou a fita inaugural. Sua voz, clara e confiante, ecoou pelo espaço. Mamãe sempre dizia que cada pessoa que amamos planta uma semente em nosso coração. Às vezes, essas sementes demoram para florescer. Às vezes, precisam passar por tempestades para crescer mais fortes. Mas quando finalmente florescem, transformam não apenas nosso jardim, mas todo o mundo ao redor. As primeiras famílias que participariam do programa já estavam presentes, seus olhos brilhando com esperança ao ver Neve interagindo gentilmente com suas crianças. O cavalo parecia entender perfeitamente seu novo papel, adaptando seu comportamento para cada pequeno participante.
No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Sofia sentou-se no banco branco, sob a pérgola de rosas. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com as mesmas cores que sua mãe tanto amava. Neve pastava tranquilamente próximo, seu pelo branco refletindo os últimos raios dourados do dia. Clara, que se preparava para ir embora, parou para um último momento com sua antiga paciente, agora uma querida amiga. Sabe, disse ela, sentando-se, ao lado de Sofia, sua mãe estava certa sobre tantas coisas, mas principalmente sobre você, sobre sua força, sua capacidade de transformar dor em amor, medo em esperança. Sofia sorriu, seus dedos brincando com o pingente de cavalo. Às vezes, respondeu ela, quando estou aqui no jardim, ou quando Neve relincha de um jeito especial, sinto como se ela estivesse bem aqui conosco, sorrindo e dizendo que está tudo bem. O vento suave da noite soprou entre as rosas, trazendo seu perfume doce. No estábulo renovado, outros cavalos começavam a se juntar à Neve no programa de ecoterapia, cada um cuidadosamente selecionado e treinado. A fazenda, antes um lugar de memórias dolorosas, havia se transformado em um santuário de cura e esperança. Amanhã começamos com nossa primeira turma oficial, comentou Sofia, seus olhos brilhando com expectativa. Mamãe escreveu em seu diário que cada novo amanhecer é uma chance de fazer do mundo um lugar melhor. E assim, sob o céu estrelado que começava a se revelar, a fazenda Marina Mendes respirava uma nova vida. O amor que Marina havia plantado continuava a florescer, não apenas no coração de sua filha, mas agora se espalhando para tocar outras vidas, outros corações, outras histórias. Neve relinchou suavemente na noite que chegava, como se quisesse adicionar sua própria nota de aprovação. A sinfonia de amor e renovação que ecoava pela propriedade. E Sofia, abraçando o diário de sua mãe, sabia que havia encontrado seu próprio caminho, de fazer o amor verdadeiro continuar encontrando novos caminhos para brilhar e transformar o mundo.